A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem aberto esse espaço para que possamos meditarmos na palavra e nos confraternizarmos com os amados irmãos que participam, louvado seja o nome do Senhor. E venham nesse momento trazer algo da parte de Deus, né? E convidar os amados também para estar conosco daqui a alguns tempos, alguma hora mais ou menos. Nós estamos saindo ao monte para estarmos lá orando e bendizendo o nome do Senhor. Desde já os amados irmãos já estão convidados para estar lá conosco, adorando e bendizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, louvado seja o nome do Senhor, ser breve, prometo ser rápido com as minhas palavras. Em livro de Provérbios, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, me chama muita atenção, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Diante, amado, desses dois versos, ao qual o Senhor coloca em meu coração, eu gostaria de começar a trazer algo fantástico da parte de Deus. Quando a gente começa a ver os seus provérbios de Salomão, uma pessoa que foi bem sucedida, bem alimentada pela presença de Deus, iniciando o seu ministério com muito sucesso, e por que não dizer, cheio da presença de Deus. Se nós fizermos as observações do primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2, o versículo de número 2, trata-se de um pai aconselhando um filho. Louvado seja o nome do Senhor. O que me deixa cheio de riqueza, de felicidade, é que quando o filho ele é temente aos seus pais, ele é bem sucedido. O pai ele tem passado por um trajeto de experiência tremenda. E ele sempre vai policiar o seu filho, para que o buraco que ele pisou, o seu filho não vá e pise, para que não venha ter danos, percas. A consciência de cada um faz as avaliações, e tratando conosco um homem que foi sábio, um homem que por determinação do próprio Senhor, um homem que poderia ter tido o seu ministério, mas muito bem sucedido, mas ele preferiu amadurecer nas mãos dos seus prazeres, nas mãos das suas próprias fantasias. E quando somos criadores de sonhos, criadores de fantasias, estamos sujeitos a errarmos, a falharmos. Mas as nossas experiências alimentam outras pessoas também que Deus está levantando. E por Deus levantar novas pessoas que está todo o tempo nos cercando e rodeando, essas pessoas passam a viver a nossa. A Bíblia vai dizer, no capítulo 2 do primeiro livro de Reis, que Davi se preocupou muito como seria com o povo de Deus, como seria a continuação do seu reinado, mesmo porque a palavra de Deus mostra que começa uma grande divisão dentro do próprio lar de Davi. Nós sabemos que a fúria de Absalão fez com que o próprio adversário para se refugiar. Vejamos que foi uma contenda, uma intriga dentro do seu próprio lar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos em intrigas e contenda dentro do nosso próprio lar, mas também a nossa própria congregação. Nós vejamos que quando Ló ele se retira, louvado seja o nome do Senhor, com Abraão, as coisas vão aumentando, vão crescendo, porque a mão de Deus vai abençoando. Mas daí a pouco é percebido que os pastores, louvado seja o nome do Senhor, de Ló, eles não se identificam com os pastores de Abraão, e eles brigavam por relvas, eles brigavam por alimento, por pastagem para os seus animais. E ali foi no momento que Abraão parou, chamou seu parente e disse: olha, se tu decidires ir para a direita, eu irei para a esquerda, e se tu decidires ir para a esquerda, eu irei para a direita. Sucedeu que assim eles continuaram, louvado seja o nome do Senhor, sendo familiares, pacatos e um respeitando o outro. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação do rei Davi aqui nesse instante era como dava continuidade ao seu reinado, como o seu reinado ia persistir, como o seu reinado ia permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia trata para nós com muito carinho, com muita inteligência. E agora a gente vê que ele aconselha o seu próprio filho Salomão. E ele chama Salomão para um particular, para uma verdade. E dá para se entender também que Salomão é muito obediente. Nós vejamos que quando se trata de um filho obediente, se trata de muitas bênçãos que nos acompanham. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Você tem sido obediente a Deus?
Será que você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se inclinado diante da presença de Deus? Deixa eu dar outro recado de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse assim para Abraão. Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão. Abraão, aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas ser tu uma bênção? E ser uma bênção é uma coisa que é complicado. Porque ser uma bênção é você lutar contra os ventos, contra as adversidades da vida. É contra os desertos, as solidões. Ser uma bênção é ser diferenciado. O apóstolo Paulo, tratando para si, chamando a responsabilidade para si mesmo, a responsabilidade para si mesmo, ele diz lá no livro 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sedes vós, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Era um homem que dizia, se espelhem em mim, serão bem-sucedidos, para a glória do reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos que a preocupação da transmissão nesse momento é justamente como é que você tem se comportado diante de Deus. Será que você tem ouvido, sido sensível à voz de Deus? Eu quero tão somente que essa mensagem te alcance, que essa mensagem ela reavive o seu ego, reanime você, tome você pela mão direita, porque quem toma nós pela mão é Deus. Ele nos escolheu. Nós somos um povo, uma nação privilegiada por Deus. Temos um momento, uma liberalidade de podermos nos expressar. Temos um país que adota toda a liberdade de seitas e é bem chegado e é bem aceito. Nós sabemos que estamos passando por dias dolorosos, crises, escândalos, muitas coisas que nós estamos atravessando. Mas nós estamos atravessando o que justamente a Bíblia diz que nós vamos atravessar. Ela diz que por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriariam. As pessoas elas não iam mais amar como antigamente. As pessoas não iam rir com sinceridade. As pessoas não iam apertar na mão mais com verdade. Não iam abraçar, não iam aplaudir. As pessoas iam ter ódio e rancor. São os momentos finais. A preocupação de Davi era apresentar como seria, ou que aquele menino teria para apresentar para o povo de Israel. Ele disse, eu vou pelo caminho dos meus pais. Ele disse, já está bem pertinho. É chegado o tempo de eu dormir. Eu vou dormir. Eu vou pelo caminho dos meus pais. Mas seja homem. Seja homem, Salomão. Seja homem com palavra, com atitude, com ação. Seja homem. Tenha prudência. Persevere. Firme. Cave os buracos. Coloque as estacas. Permaneça em pé. Não agrida ninguém. Não ofenda ninguém. Não pague o mal pelo mal, Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar conosco agora que a preocupação veio porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A pessoa que é temente a Deus, ele é obediente. Ele sabe o princípio. E o princípio, no nosso vocabulário, é o que? Uma saída para tudo. Se está tendo um princípio, vai ter meio e vai ter fim. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora contempla e começa a falar com Deus. E Deus se apresenta para Salomão. Que privilégio, né? Deus se apresentar para um ser humano pecador. E Deus se apresentou para o rei Salomão. E disse, pede-nos o que quiseres. E Salomão analisou e viu friinha ainda em sua mente as palavras confortáveis e de preocupação do seu pai. E na minha conjectura eu imagino que Salomão disse, eu não posso decepcionar o meu pai. O meu pai me honrou no meio de tantos outros irmãos. Ele conhecia a origem dele, porque esse Salomão era filho de Betseba. E Betseba foi esposa de Urias. E Urias teve uma morte triste, premeditada pelo próprio rei Davi. Nós conhecemos e saltamos, não a Bíblia. Nós promulgamos e até apresentamos a palavra de Deus para que ninguém depois venha questionar, sem teoria, sem outro tipo de ensino que distancie o homem de Deus. O importante é Deus focar o olho em mim e você. E nós fazermos e sermos referência de Deus ao ponto dele dizer o que ele disse para o apóstolo Paulo, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 12. Quando Paulo ele foi levado a uma dimensão que ao homem não é permitido falar. E ele viu coisas que eram inefáveis, ele não falou. Mas ele tentou escorregar algumas coisas do que viu lá. Mas ali ele tinha uma acusação que esbofeteava ele. E o próprio Paulo disse que por três vezes, ele orou a Deus, para que aquela acusação saísse da sua mente, deixasse ele maneiro, livre. E Deus olhou para Paulo e disse, Paulo, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Quando tu pensa que és fraco, tu és forte, tu és capaz de chegar onde eu te mostrar. Mas quando tu pensa que pode, tu anda rastejando, fraco, chorão. Então segura essa, menino. Então a preocupação é isso. Nós sabemos que o princípio da sabedoria justamente é o temor a Deus. E ele temendo a Deus. Agora o que é que Salomão faz? Ele pede sabedoria para que nenhuma daquelas pessoas se perdesse, para que nenhuma daquelas pessoas, sendo julgada uma vez pelo rei, elas viessem a se desviar do caminho do Senhor. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, o derramamento do Espírito Santo. Precisamos invocar a presença de Deus e de Deus, enche-nos dos teus dons, da tua presença. Eu não sei qual tem sido a tua petição no momento, mas se volta para o Senhor. É tempo de se voltar, é tempo de se encher, de se preencher da glória de Deus. Então vemos nesse momento que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Que sejamos cheios da graça, analisando, focando e sabendo que estamos sendo focados por Deus. Provérbios 16:1 diz que o homem se programa, se arquiteta, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Vejamos uma resposta, uma carência minha, uma carência sua. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus para nos locomover. No reino espiritual existe uma grande luta, até mesmo para que eu não esteja aqui ministrando essa palavra. Existem pessoas que estão precisando dessa palavra. E eu convido a você a compartilhar também este momento com seus colegas, com seus amigos. Seja um abençoador. Você está sendo alcançado por essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja abençoador. Então agora a preocupação de Salomão era com como ele ia agir diante das adversidades, diante das perguntas que iam ser feitas, diante de pessoas que vinham distante, que foi o exemplo da rainha de Sabá, que ela disse: mais bem-aventurado é os servos que te servem em tua mesa, porque estão todo o tempo te ouvindo, porque viu que era grande a sabedoria que estava sobre a vida de Salomão. E o próprio Deus diz que antes dele não houve homem com tanta sabedoria, e depois não haveria. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é eterno, é poderoso. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Confia, entrega teu caminho ao Senhor. Já dizia Isaías, no capítulo 55, verso 5: busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Encha teu coração de riso nesse momento, de alegria, de felicidade. Contempla as maravilhas que Deus já fez na tua vida. Quantos livramentos o Senhor já te concedeu. Não era nem para tu estar aí ouvindo essa mensagem. E o Senhor estendeu as mãos e te protegeu, e me protegeu. E nós estamos aqui sendo pessoas mais bem-aventuradas do mundo, mais bem-sucedidas. Porque a própria palavra diz, no Salmo 1:1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, e nem se detém no conselho dos pecadores. Antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, e nesse prazer ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada ao ribeiro, que no tempo certo dá os seus frutos. Que sejamos essa pessoa cheia da graça. Chegamos e fazemos a diferença. As pessoas têm nos observado, as pessoas têm visto, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E você está aí hoje sendo imunizado por essa palavra, levando essa vacina celestial, sabendo tão somente que Deus tem se preocupado com você, e que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Eu não sei o que é que você tem apresentado a Deus. Eu sei que independentemente das acusações, Deus é contigo. Deus atravessa a fronteira. Deus sustenta em tuas mãos. E eu faço como um colega, pastor meu, que diz: olha, onde você não pode chegar, a tua oração chega. Deus é poderoso para contigo. Deus é poderoso na tua vida. Ele pode realizar os teus sonhos de uma hora para outra. Vejamos que Deus, Ele é perito em realizar as coisas. Vejamos que quando Deus, Ele quer dar cabo de tudo, Ele olha para uma pessoa e vê um ancião, ou seja, um jovem por nome de Noé. E Ele achou graça no comportamento daquele homem. E a graça do Senhor é quem tem nos mantido de pé. E o Senhor agora poupa aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vejamos que quando nós não sabemos administrar o que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos
verdadeiramente sofrer as consequências de algumas coisas. O grande mistério que Salomão teve foi ele convidou Jesus, ele convidou o nosso Deus e pediu sabedoria. E vejamos que mais na frente precisaria ter uma confirmação se a sabedoria estava na vida do rei Salomão. E vejamos que duas mulheres prostitutas, mulheres felizes da vida, elas obteram seus filhos no mesmo tempo. E elas moravam junto, residiam junto. E por uma madrugada daquela, uma se inclina e deita por cima do menino, trancou a respiração da criança e a criança chegou a óbito. Ela vendo que seu filho era morto, não era mais vivo, ela vai até a outra companheira dela e troca as crianças. E cria-se ali agora uma nuvem escura, uma nuvem de contenda, dentro de um lar. Dentro do lar daquelas duas mulheres. Agora um óbito e outro já pronto para também se cefar da vida. E a Bíblia vai dizer que elas chegam até a presença da excelência do rei Salomão. E conta como foi que sucedeu. Uma conta que o filho era dela e a outra diz, não, esse filho é meu. E ele agora começa a ser usado por Deus sem nem perceber que estava sendo usado por Deus. Muitas vezes Deus está te usando, você nem percebe que Deus está te usando para alguém. E Deus está te usando na terra. No momento que estás mais fraco, mais frágil, é no momento mais que Deus tira proveito. No momento que nós precisamos de oração, alguém bate na nossa porta e diz, ora aqui por mim. Como é interessante esse Deus. Como é interessante esse Pai. Nós às vezes saímos da nossa congregação e vamos visitar outra congregação e ninguém nos conhece. Mas naquele dia, o pregador naquele dia faltou. E quem é que vai assumir o cargo? Nós. Deus é fiel para cumprir em todas as promessas. E agora eles apresentam suas questões, elas duas apresentam suas questões, o rei Salomão vai julgar. Sem saber que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E até mesmo os surdos, os soldados que ali estavam, todo mundo olhando. Olha a atitude de pegar a espada de um homem. E ele diz, vamos torar essa criança que está viva no meio. Dá uma parte para uma parte para outra, está resolvido. Só que teve uma que se compadeceu. Uma se compadeceu e disse, a minha preferência é ver essa criança crescer. Ver ela correr, ver ela rir. Ver ela esnobar do tempo. Ela aproveitar a infância, a adolescência, amadurecer e conhecer as origens da vida. Nós vemos muitas pessoas aprovando a lei do aborto. Mas só aprova a lei do aborto quem já nasceu. Se ele não tivesse nascido ainda, ele não ia aprovar. Da mesma forma, o rei Salomão aqui, ele olhou e viu que aquela mulher que estava se preocupando com aquela vida, com aquela infância, com aquela coisa sem maldade, sem malícia, que não sabia porque estava sendo julgado, a mão de Deus chega livrando. E Deus nesse momento dá uma grande sabedoria e o rei fez se entender que a mulher que desejou o melhor para aquela criança verdadeiramente era a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero que você seja abençoado com essa mensagem. Eu queria que você fizesse uso dela. Compartilhe com teus amigos. Compartilhe. Abençoe essa obra para que Deus nos encha cada vez mais e nós possamos trazermos mais mensagem. Para que sejamos mais edificados cada instante, cada momento. E permitimos e damos a liberdade para que o Espírito Santo de Deus entre no seu lar, entre no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a paz do Senhor seja com você, restaurando sua família, seu casamento, abrindo portas, curando a sua enfermidade, limpando as